Novos tempos, novos sentidos. 50 anos depois do início da ditadura militar no Brasil, ainda há muito que ser passado a limpo. Retomar o assunto é não só compreender a participação das diferentes forças atuantes ou o papel dos movimentos sociais, artísticos, sindicais e religiosos. É principalmente buscar respostas. Para analisar este momento sombrio da história brasileira, eu recebo o professor de História do Brasil do Colégio Magno, Tiago Bacelar Ávila. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, qual que é a importância, então, da gente estar relembrando? Relembrar esse período histórico dificulta a repetição desse tipo de acontecimento? A história não se repete no sentido exato do termo, mas é sempre bom rememorar para consolidar uma memória sobre o evento e construir uma nova perspectiva de futuro, construir uma nova perspectiva de sociedade. Então, vou recuperar esses traços da história brasileira é muito importante para discutir, sobretudo, não só a história, o passado, mas também os próprios eventos que acontecem hoje no Brasil. Isso, e analisando esse contexto histórico, a gente tem a impressão que ficou um passado aí mal resolvido. A que se deve isso, professor? Bom, o processo de transição, de redemocratização da ditadura civil-militar no Brasil, ele tem algumas especificidades. Se nós formos comparar com outras ditaduras da América Latina, sobretudo a ditadura argentina, que passou por um processo de democratização no qual a discussão desse passado e dessa ditadura veio quase que imediatamente após a democratização, no caso da ditadura brasileira, isso é bem diferente. Então, uma lei de anistia bastante específica, que anistiou com uma amplitude muito grande, e isso acabou silenciando alguns elementos que voltam à tona hoje e começam a ser discutidos dezenas de anos depois. Então, de fato, sobre alguns aspectos, existe sim um passado mal resolvido em relação à ditadura militar no Brasil. E essa lei de anistia, né, do Brasil, que acaba redimindo também os ditadores, contribui muito para esse processo, né? Sim, porque várias das histórias de inúmeras famílias ficam como pontos com fios soltos. Tem pessoas desaparecidas até hoje? Até hoje. Então, é fundamental, sobretudo para essas famílias que tiveram essa interação negativa com a ditadura civil-militar no Brasil, rememorar esse passado e encontrar para literalmente fechar essas histórias, porque, afinal de contas, são trajetórias de vida. E muitas vezes, trajetórias de vida sem um fechamento. Então, existe um sofrimento dessas famílias que é verdadeiramente considerável. A gente está querendo mostrar um material interessante que vai retratar um pouquinho desses desdobramentos também na atualidade em pequenos detalhes. Viaduto Castelo Branco, Estádio Magalhães Pinto, também conhecido como Mineirão. Em Minas Gerais, diversos espaços públicos levam o nome de ditadores e colaboradores do regime militar. Só o Marechal Arthur da Costa e Silva, responsável pelo ato institucional número 5, é homenageado com 17 menções em escolas e prédios públicos. Mas essa realidade pode mudar. Confira a matéria. Desde a década de 70, para quem mora em Belo Horizonte, era comum atravessar o elevado Castelo Branco, que faz referência a um dos presidentes da ditadura militar e liga a região noroeste da cidade ao centro. Agora, um projeto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais tornou possível que o local passe a se chamar Helena Greco, em homenagem à militante fundadora do movimento feminino pela anistia no estado. A ideia de você colocar o nome de pessoas nas ruas tem a ver com você sinalizar o espaço público, o espaço da cidade, com o nome das pessoas que marcaram a vida dessa cidade ou do país. Betinho Duarte é autor do livro Rua Viva. A obra reúne nomes de pessoas importantes na luta do Brasil pela democracia. Essas pessoas são os nossos heróis. Lutaram contra a ditadura militar, alguns sobreviveram. Nós somos sobreviventes da ditadura militar. Nós derrubamos a ditadura militar. Nós temos que resgatar esse passado homenageando essas pessoas que lutaram contra a ditadura militar. Muitos foram assassinados e outros estão desaparecidos. Mas essas homenagens, esses que são os verdadeiros heróis, não os torturadores e ditadores. Tortura é crime de lesa humanidade, imprescritível e inafiançável. Registros históricos indicam que Dan Mitrione, agente da Central de Inteligência Americana, a CIA, chegou ao Brasil em meados dos anos 60.
Entre outras técnicas, ensinou como torturar prisioneiros do regime militar em Minas Gerais. Que eles queriam informações sobre outras pessoas que eles queriam prender também. Então eu passei por choque elétrico, pau de arara, afogamento e espancamento. Essa rua de Belo Horizonte, na região do Barreiro, levava o nome de Dame Trione, mas hoje se chama José Carlos da Mata Machado. Apareceu esse homem que a gente nem sabe quem foi, disse que era um nome do mal. Depois apareceu finalmente agora José Carlos da Mata Machado, que a gente sabe que foi uma pessoa boa, mas a gente também não tem assim história da vida dele não. Ele foi mais um dos brasileiros que batalharam pela redemocratização do país. Ao lado de outros 400 mortos e desaparecidos, nunca voltou para casa. Marília, irmã de Carlos e companheira de militância, ofereceu abrigo nos momentos em que ele ficou foragido. Ele levantava a bandeira, ele gritava abaixo a ditadura, né? Pois é, professora, a gente tem nomes de ruas em Belo Horizonte com nomes de santo e ruas com nomes de ditadores, né? A gente está vendo de uma forma bem pequena, né? Mas isso também é um retrato do que foi a ditadura no Brasil. Como é que o senhor enxerga isso? Bom, de certa forma, eu acho que é possível enxergar isso sob o aspecto da construção de uma memória. A partir do momento que o espaço público é ocupado e povoado com esses personagens, com essas personagens, fica evidente a construção de uma memória por parte da ditadura. E rediscutir, renomear esses espaços é também rediscutir e renomear a nossa memória sobre o passado. Então, essa mudança, ela indica uma mudança de perspectiva em relação ao nosso passado, em relação à memória que nós buscamos construir sobre a ditadura. Então, isso é um fenômeno muito importante. E tem outros desdobramentos que a gente pode apontar? Claro que sim. Os 50 anos do golpe civil-militar é muito simbólico. Nós passamos pelo processo de redemocratização e, no processo, houve uma certa euforia com a própria ideia da democracia. A ideia de que a democracia poderia ser uma panaceia que resolveria todos os problemas do Brasil. Então, depositou-se muita fé e esse período recente, com muitos dos atores envolvidos diretamente na ditadura ainda vivos, isso, de certa forma, bloqueou, sob alguns aspectos, a discussão da memória da ditadura naquele cenário. Hoje, nós já temos um distanciamento temporal razoável que nos permite voltar a esse passado e discuti-lo de maneira mais ampla. Então, quando se discute o golpe e a ditadura, acho que, na verdade, também estamos discutindo a sociedade brasileira atual. Se nós queremos construir um modelo de sociedade que tolera violações à cidadania ou se nós vamos considerar isso execrável. Porque ao se discutir a ditadura militar, discute-se, sob certo aspecto, isso também. Se para resolver alguns problemas sociais, se para resolver conflitos, somos capazes... Vale tudo, vale né? tudo, somos capazes de passar por cima da lei, ou se nós, como sociedade, vamos definir a democracia como um valor em si. A democracia, obviamente, ela não resolve todos os problemas de uma sociedade, mas se nós, como sociedade, vamos considerar a democracia como um valor que não deve ser violado. As próprias leis hoje, elas acabam protegendo um pouco os militares? Alguns direitos conquistados permanecem aí sim, invioláveis? E isso é indiscutível. Quando os militares tomam a decisão de orquestrar o processo de abertura, eles conseguiram assegurar que alguns elementos da ditadura permanecessem. Isso são cláusulas pétreas que eles impuseram à Constituinte, que, obviamente, entraram na nossa Constituição atual. Então, alguns elementos, inclusive, de questões econômicas, referentes à hierarquia militar, isso é muito difícil de discutir no Brasil, muito em função dessa herança da ditadura civil-militar. Professora, a gente vai conferir um material aqui bem interessante também, que retrata um pouquinho, né, do período da ditadura, que foi até um período relativamente rico, né, podemos dizer, inspirou muito aí na parte da cultura, né, embora a gente possa considerar aí a censura, a ditadura acabou inspirando, né. O Dia que Durou 21 Anos. Esse é o nome do documentário dirigido por Camilo Tavares, que fala da participação do governo dos Estados Unidos na preparação do golpe de 64 no Brasil.
Hello? Mr. President, this is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. Professor, considerando o material que a gente acabou de ver, né, o trailer sobre o documentário, realmente teve uma interferência efetiva dos Estados Unidos no golpe de 64? Academicamente, hoje existe um certo consenso nessa participação. Discute-se a intensidade, mas hoje dificilmente se nega-se que os Estados Unidos tiveram um papel dentro do golpe civil-militar. Afinal de contas, nunca é pouco importante lembrar que vivíamos um contexto de Guerra Fria. Sim. E poucos anos antes, a Revolução Cubana mudou bastante a forma com que os norte-americanos olhavam para a América Latina. Então, é normal que no processo de consolidação de um governo do João Goulart, que era um dos herdeiros políticos do Vargas, que os americanos tivessem um olhar verdadeiramente mais atento para o que acontecia na política interna. Né? Exatamente, certo receio para o que acontecia na política interna brasileira. Então, hoje nós temos certa confiança em afirmar com muita serenidade de que a participação dos americanos foi importante. Para a gente finalizar, professor, qual que é o aprendizado que fica da ditadura militar? Fica uma grande discussão em aberto ainda. Eu acho que nós estamos definindo o que aprender com a ditadura militar à medida que vamos discutindo esse passado. Porque, como nós vivemos em uma sociedade democrática hoje, a grande força da democracia, por vezes, é irônica. Porque, ao mesmo tempo que temos liberdade para opinar, existe também a liberdade de se falar bem do período ditatorial. Isso é uma característica da liberdade de expressão. Então, eu acho que nós ainda estamos construindo esse aprendizado. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Eu agradeço também você que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até semana que vem.